Fala pessoal, tranquilos? Rafael aqui. Se você já olha o canal aqui, você já vai ver o meu nome aí. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Vou gravar esse vídeo aqui um pouco diferente, né? Não é um formato de meditação bíblica como eu tenho feito aqui, mas para poder ter uma conversa aí contigo, com você. Dependendo do lugar do Brasil é contigo, dependendo do lugar pode ser com você, né? Tô aqui no Rio Grande do Sul, então aqui o pessoal fala contigo. Se fosse no Rio de Janeiro com você, lá em Manaus, mais estranho que seja, para algumas pessoas que não são de lá, a gente fala tu também, né? Você teve algum momento assim que tu já passou por uma experiência que você olhou assim, você se preocupou, você ficou muito ansioso, aí de repente mais na frente você pensou assim, bah, não precisava me preocupar com isso, né? Não precisava ficar ansioso, não precisava ficar desesperado, né? A gente passa por várias situações na nossa vida, né? Teve uma situação muito específica que eu passei esse ano. Eu estava um pouco ansioso por isso, né? Até orava, conversei com algumas pessoas sobre isso e tal. A gente tem as nossas situações, né? Tem lutas que às vezes a gente expõe, tem lutas que às vezes é mais. A gente expõe para poucas pessoas, tem coisas que a gente não expõe para ninguém, né? E o que eu faço, eu exponho para Deus, né? E eu sei que muita gente faz isso também, né? Muita gente que é cristã, que confia em Deus, que busca isso, né? A gente não é perfeito, a nossa fé é falha, né? A gente cai muitas vezes, mesmo que a gente não perceba, a gente peca, né? A gente peca toda hora, mas acho que o essencial, na minha visão, hoje, né, é que a gente busque a Deus, busque fazer a coisa certa, né? A gente esteja buscando realmente isso, mesmo que a gente tenha defeitos, né? E aí, tava passando por essa situação, orei, tava orando assim, os momentos de oração, e Deus vinha assim na minha mente, né? Filho, você está muito preocupado, não se preocupa tanto assim, entregue isso para mim, continua orando, mesmo que você não entenda tudo que está acontecendo, eu vou te ajudar e vou estar com você, né? Então às vezes a gente sabe o que é certo, a gente sabe que Deus é bom, ou às vezes a gente acha que sabe que Deus é bom, né? Porque pensa bem, se você realmente tem a convicção que Deus é bom, que Deus vai te ajudar, por que que às vezes a gente, nas nossas atitudes, a gente age como se Deus não fosse bom? Sei que é difícil assim para a gente entender, às vezes a gente tem essas situações aí, mas imagina só, você tá numa corda bamba, você tá lá. Vamos colocar assim, você está num prédio de 40 andares, você está lá no topo ali, e aí tem uma corda bamba que atravessa de um prédio para o outro, né? Dois prédios de 40 andares distantes. Aí essa corda ela vai ter o que? Vamos colocar assim, uns 15 metros, 15, 20 metros. E aí você vai, lá do outro lado, Jesus está ali. Né? Jesus, aquele que fala a verdade, aquele que garante todas as coisas, aquele que realmente, né, não vai mentir, né? E aí você está aqui nesse prédio, tem essa corda, no topo do outro prédio está Jesus ali, você vê que é Jesus que está ali, o Criador de todas as coisas, que pode tudo. E aí Jesus, lá daquele outro lado, ele diz assim para você, filho, vem aqui, pode atravessar essa corda que você não vai cair. E aí você começa, beleza, Jesus disse, tá falado, né? E aí você atravessa a corda, você começa a ficar com medo. Por quê? Pensa bem, vou dar uns 10 segundos para você pensar aí. Por que que você ficaria com medo de atravessar a corda? Vamos imaginar que Jesus não está ali. Mas qual o motivo que você ficaria com medo de atravessar essa corda? Pensou?
Exatamente. Se você chegou na resposta, vamos colocar assim, mais lógica, né? Você vai ficar com medo de cair, né? Só vai ficar com medo de atravessar porque você vai ficar com medo de cair. Normal, né? Quem que atravessaria uma corda bamba dessa sem pensar na possibilidade de cair? Agora, nessa situação específica que eu falei, que Jesus está ali, Jesus diz assim: atravessa a corda que você não vai cair. Por que você tem medo? Se Jesus garantiu que não vai cair, nessa parábola, né? Nessa situação, se Jesus garantiu que você vai atravessar e não vai cair, por que às vezes Deus mostra alguma coisa na sua palavra, Jesus se revela ali, tem as suas promessas, né? Se a gente buscar Deus, a gente vai encontrar. Se a gente permanecer firme, mesmo com provações, Ele vai estar conosco. Se a gente pedir perdão para Ele, Ele vai nos perdoar, conforme diz a palavra de Deus, né? 2 Crônicas 7,14, por exemplo. Ele preparou um céu para nós. Por que a gente fica pensando assim, não sei, pequei aqui e tal, não tem esperança para mim? Não... Percebe como Satanás é sutil? Então, às vezes, a gente não percebe, mas ele vai lançando sugestões na nossa mente, no nosso coração, dizendo assim, não vale a pena seguir Jesus. Jesus é mentiroso. Ele não cumpre a sua palavra. Por que você está aí indo na igreja, você está orando, você está estudando a Bíblia, né? Então, quando a gente tem as promessas de Deus na palavra dele, a gente pode ter a certeza de que se estivermos com Deus, se nós andarmos com Ele, Ele nos transformará e nos ajudará e Deus estará conosco. Independentemente se estamos próximos ou mais afastados de Deus ou muito longe de Deus, Deus vai estar ali buscando nos ajudar e buscando nos aproximar mais dele. Então reflita nisso que eu passei aqui, esse é um pouco do meu entendimento sobre Deus. A gente sempre pode aprender mais, né? A gente está em constante aprendizado aí, mas é importante que a gente busque isso, né? Busque aprender, busque a Deus. Se você não tem o hábito de estudar a Bíblia ou de orar, se você mesmo não acredita em Deus, você é agnóstico, você é ateu, você de repente tem uma outra religião que não seja o cristianismo, faz o teste, faça uma oração para Deus, peça que Ele te ajude e Ele vai te ajudar, certo? Então é isso, pessoal. Vou lá fazer as minhas atividades. Bom dia para vocês e fiquem com Deus. Não esqueça de dar o like aqui no vídeo, né? Compartilhe ele com outras pessoas para que a palavra de Deus seja espalhada, né? E aí você consiga ter um bom dia aí, certo? Mas